Om Jnanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanu Vishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismerahasar Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavascha Krishna Bhakti Prade Devi Sattvatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu 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 Hare Hare. Então, primeiramente eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitrila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribhajacharya Astottara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva e também a todo o Shirupano Gauriya Guru Varga, todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaiva Dharma, capítulo 5. Então, nós paramos no ponto em que o filho de Lahiri Mahashaya, Devidasa Vidyaratna, desejou então fazer algumas perguntas para o Vaishnava Dasa, né, que havia se tornado o guru do seu pai. Então, Lahiri Mahashaya levou Devidasa Vidyaratna até o kutir de Sri Vaishnava Dasa Babaji Maharaj e o apresentou a seu Gurudeva. Ele então deixou Devidasa a sós com Babaji Maharaj e retornou para o seu kutira para cantar Harinama. Então Vaishnava Dasa pergunta: meu querido filho, qual é o seu nível educacional, né, escolar, né? Qual é a sua escolaridade? E Devidasa respondeu: eu estudei até o Muktipada e o Siddhanta Kusumanjali do Nyaya Shastra e todos os livros também dos Smriti Shastras. E Vaishnava Dasa disse: então você trabalhou diligentemente nos seus estudos de Shastras, né? Se esforçou bastante. Por favor, me conte um pouco sobre aquilo que você aprendeu. Então Devidasa disse: atenta dukkha nivritir eva mukti. Cessar todas as misérias materiais é chamado de mukti. Devemos nos esforçar para sempre obter mukti, que é definida nesta frase do Sankhya Darshana. Eu estou buscando por liberação através da minha determinação fiel, né, aos deveres prescritos, conhecidos como Swadharma. E o Vaishnava Dasa disse: eu também, assim como você, uma vez já aspirei por mukti, após ter estudado todos esses livros. E o Devidasa respondeu: você então abandonou agora o seu desejo por mukti? E Vaishnava Dasa disse: meu querido filho, me diga, qual o significado de mukti?
E o Devidasa disse: de acordo com o Nyaya Shastra, a Jiva e Brahman são eternamente distintos um do outro, né? Então não está claro, pelo ponto de vista do Nyaya, como o fim de todas as misérias pode acontecer. De acordo com o Vedanta, no entanto, Mukti se refere a alcançar o Brahman não diferenciado. Em outras palavras, a Jiva ela alcança um estado de unidade com o Brahman. E isso está claro por uma perspectiva, né? E o Vaishnavadasa disse: meu querido filho, eu estudei todo o comentário do Shankaracharya do Vedanta por 15 anos. E eu também permaneci como um sannyasi por muitos anos. Eu me esforcei muito para alcançar Mukti. Gastei muito tempo meditando profundamente sobre o que Shankara havia considerado como sendo os 4 principais declarações dos Shrutis, chamados de Mahavakya, né, os famosos Mahavakyas de Shankaracharya, né, Aham Brahmasmi Tattvamasi Sarvam Kalidam Brahman Pragyanam Brahman. Finalmente, eu compreendi que o sistema religioso que Shankaracharya advogou, ele foi feito, né, recentemente pelo próprio Shankaracharya, uma coisa nova. Então, portanto, eu o abandonei. E o Devdasa pergunta: por que você considera aquilo que é recente como sendo algo contrário, né, enfim, algo que seja antagônico? E o Vaishnavadasa disse: um homem experiente não pode facilmente transmitir, né, aos outros o que ele compreendeu através de uma observação prática. Como aqueles que são experientes não podem ser capazes de entendê-lo? Devidasa, então, ele pôde ver que Vaishnavadasa era um grande erudito. E assim, que ele era também bem direto e profundamente realizado. Devidasa, ele não havia estudado Vedanta. Então ele começou a achar que ele poderia fazê-lo, né? E se o Vaishnavadasa fosse misericordioso com ele. Então ele perguntou: será que será que estou apto para estudar o Vedanta? E o Vaishnavadasa disse: com o nível de competência que você alcançou na língua sânscrita, você pode facilmente aprender o Vedanta, se você tiver um instrutor qualificado. E o Devidasa respondeu: se você bondosamente me ensinar, eu poderei estudar sob a sua orientação. E o Vaishnavadasa disse: o fato é que eu sou um servo dos Vaishnavas, não existe nada além disso. Paramahamsa Babaji Maharaj misericordiosamente me instruiu a cantar Harinama constantemente, e eu tenho feito isso. Eu tenho muito pouco tempo. Além disso, Jagadguru Shirupa Goswami especificamente proibiu os Vaishnavas de lerem o comentário Shariraka Bhasya de Shankaracharya ao Vedanta. Então, eu não mais posso lê-lo, né, para ensinar os demais. No entanto, Sri Satyanandana, que é o preceptor original do mundo inteiro, explicou o verdadeiro comentário do Vedanta Sutra a Sri Sarvabhauma. Muitos Vaishnavas ainda têm cópias manuscritas desse comentário. Se você quiser estudá-lo, você pode fazer uma cópia e eu posso ajudá-lo a compreender. Se você conseguir uma cópia, você pode pedir uma cópia da casa de Srimad Kavi Karnapur, na vila de Kanchanapali. Devidasa então disse: vou tentar. Você é um grande erudito do Vedanta. Por favor, diga-me francamente, eu serei capaz de compreender o verdadeiro significado do Vedanta estudando o comentário Vaishnava?
E o Vaishnava Dasa disse: eu estudei e ensinei o comentário de Shankaracharya. E também estudei o de Ramanuja, Srivasya e outros comentários também. No entanto, eu não vi nada parecido sobre as explicações dos sutras do Vedanta superiores a de Mahaprabhu. Este comentário foi registrado por Gopinath Acharya e assim estudado por todos os Gaudiyas Vaishnavas. Não há qualquer disputa doutrinária, né, na explicação do próprio Bhagavan sobre os seus sutras, porque o comentário dele é precisamente uma representação de todos os Upanishads. Se alguém apresenta uma explicação dos sutras na sequência apropriada, é certo que a sua explicação será respeitada pela assembleia de todos os grandes eruditos. Devidasa Videratna ficou muito satisfeito em ouvir isso. Então, ele ofereceu Dandavat Pranam a Sri Vaishnava Dasa Babaji com fé e retornou ao kutira do seu pai, onde ele então contou-lhe o que havia conversado com Babaji Maharaj. Lahiri Mahashaya estava muito feliz e respondeu: Devi, você recebeu uma educação muito elevada, agora você poderá alcançar o seu destino mais elevado, que é o benefício máximo para todas as entidades vivas. E o Devidasa respondeu: na verdade, a minha única razão em vir até aqui foi para levá-lo de volta para casa. Por favor, retorne à nossa casa, pelo menos uma vez, e todos ficarão satisfeitos. A mamãe, em particular, está ansiosa para ter a sua visão, né, para vê-lo, perdão, e mais uma vez. Né? Então Lahiri respondeu: eu me abriguei nos pés de lótus dos Vaishnavas, e eu prometi que jamais entraria novamente na minha casa, né, ou em qualquer casa que seja oposta a Bhakti, contrária a Bhakti. Primeiro, você tem que se tornar um Vaishnava. E depois eu poderei retornar à casa. E Devidasa respondeu: pai, como você pode dizer isso? Nós adoramos o Senhor todos os dias em casa. Nós não desrespeitamos o cantar de Harinama. Nós recebemos convidados e Vaishnavas cordialmente. Será que dessa maneira nós não somos considerados como Vaishnavas? E Lahiri respondeu: suas atividades são semelhantes àquelas dos Vaishnavas, mas vocês não são de fato Vaishnavas. Então ele pergunta: como podemos nos tornar um Vaishnava? E Lahiri disse: você pode se tornar um Vaishnava abandonando os seus deveres temporários, né, naimítica, e adotando os eternos, o Dharma espiritual. E Devidasa disse: eu tenho uma dúvida que eu gostaria de sanar definitivamente. As atividades dos Vaishnavas consistem em Shravana, Kirtana, Smarana, Padasevanam, Marchanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Yatma, Nivedanam. E elas são significantemente conectadas com a matéria. Né? Então, por que elas são consideradas como sendo... por que elas não são, então, consideradas como sendo temporárias ou naimítica? Eu percebi... eu percebo que elas são, de uma maneira ou de outra, também temporárias. Atividades como o serviço às deidades, fazer jejum, adorar as deidades com ingredientes materiais, estão todos conectados com a matéria grosseira. Né? Como elas podem ser eternas? E Lahiri disse: meu filho, eu também precisei de um longo tempo para entender este ponto, mas tente compreender com muito cuidado. Existem dois tipos de seres humanos: aqueles que têm interesse em se conectar com o mundo material, a irrica, e aqueles que estão aspirando por alcançar um futuro
alcançar uma meta superior no futuro, paramártica. Aqueles na primeira categoria apenas desejam felicidade material, reputação e prosperidade. Aqueles na segunda categoria são de 3 tipos. Aqueles que são devotados a Ishvara, aqueles que estão fixos no conhecimento monista, visando alcançar a liberação, que é o Jnananishta, e aqueles que estão em busca de poderes místicos, Siddhikami. Os Siddhikamas estão apegados aos frutos do Karma Kanda, e eles desejam obter poderes sobrenaturais para executar o seu karma. Os métodos que eles adotam para obter estes poderes sobrenaturais são Jaga, ou seja, fazer oferendas, né? Yagya, sacrifícios de fogo, Astanga Yoga, dentre outros. E eles aceitam a existência de um Ishvara, mas eles acreditam que esse Ishvara está subordinado às leis do karma. Esta categoria inclui os cientistas materiais. Tá? Os Jnananistas tentam compreender a sua identidade com o Brahman, através do cultivo do conhecimento monista impessoal. Eles não conhecem ou não se importam se Ishvara existe ou não, mas eles fabricam uma forma imaginária de Ishvara de qualquer maneira, para o fim, né, com o objetivo de praticar o seu sadhana, ou seja, é uma forma temporária de Ishvara. Por exemplo, eles creem que a deidade, né, é uma forma temporária de Ishvara. Eles não creem que aquela forma seja eterna, porque o Brahman é que é eterno. O fruto do conhecimento monista é compreendido através da identidade com Brahman, e os monistas aspiram a obter esta unidade, né, através da ocupação constante das práticas de Bhakti, né, executadas através da forma imaginária de Ishvara. Quando eles obtêm o resultado de Jnana, então eles não mais se utilizam de Ishvara, que eles meramente imaginaram como sendo um meio para se alcançar o seu fim. Quando a Bhakti deles por Ishvara concede os frutos desejados, ela então se converte em Jnana. De acordo com essa doutrina, nem Bhagavan, nem Bhakti, a Bhagavan, são eternos. Então, muitas vezes, vocês podem perceber Mayavadis fazendo Bhakti. Tá? Isso é muito comum. Tem deidades, cantam Harinama, fazem Arati, e você, desapercebidamente, porque não conhece a realidade pelo olhar das escrituras, vai achar que ali você encontra Vaishnavas puros, e você vai tomar prachada ali, e você vai se associar com eles e vai achar que está tudo bem, mas na verdade não está. Muito bem. Da Ishanugatas, né, aqueles que são devotados a Ishvara, são a terceira categoria daqueles que buscam por alcançar destinos superiores ou paramárticas. Francamente dizendo, falando, eles são os únicos que buscam de fato por Paramartha, ou a meta transcendental, que é a meta mais elevada da vida. Na opinião deles, existe apenas um Ishvara, que é único, né, e não tem começo nem fim. E eles é aquele que manifesta as divas e também o mundo material, né, através das suas próprias potências. As divas são suas servas eternas e permanecem assim também mesmo após a liberação. O Dharma eterno da diva é permanecer eternamente sob a orientação de Ishvara, né, sobre o abrigo de Ishvara.
porque a diva não consegue fazer nada é, pela própria força, tá? Ela depende de Ishvara para tudo. A diva não pode alcançar o seu benefício maior apenas pela execução de karma. No entanto, quando ela se submete ao abrigo de Shri Krishna, ela então alcança toda a perfeição pela sua graça. Aqueles que cultivam poderes místicos, os siddhikamis, eles seguem Karma Kanda, e aqueles que cultivam o conhecimento monista seguem Jnana Kanda. Os Ishanugatas são apenas os devotos de Ishvara. Os Jnana Kandis e os Karma Kandis ficam orgulhosos, né, por ter este interesse ou este pseudo-interesse numa meta transcendental, mas na realidade eles estão apenas buscando por ganhos materiais temporários. E o que quer que eles digam sobre Dharma é tudo naimítica. Os atuais adoradores de Shiva, Durga, Ganesha, Surya, né, são conhecidos respectivamente como Shaivas, Shaktas, Ganapatyas e Souras. E eles todos seguem Jnana-kanda. Eles adotam os membros de Bhakti, né, os processos de Bhakti como Shravana e Kirtana, para alcançar Mukti. E, finalmente, há o Nirvishesha Brahma, né, o estado indiferenciado e impessoal, né, de união, de unidade com Brahma. Aqueles que se ocupam em Shravana e Kirtana sem nenhum desejo por Bhukti ou Mukti se ocupam então no serviço a Vishnu. Dentre essas 5 deidades, a Srimurti de Bhagavan Sri Vishnu é eterna, transcendental e plena de todas as potências. Aqueles que não aceitam Bhagavan como objeto da adoração são meramente adoradores de objetos temporários. Meu filho, o serviço que todos vocês prestam em casa às deidades de Bhagavan não é paramártica, porque vocês não aceitaram a eternidade da forma de Bhagavan. É por isso que você não pode ser contado entre os Ishanugatas. Agora, eu espero que você tenha compreendido a diferença entre Nitya e Naimitika Upasana. Upasana significa adoração. E Devidasa disse, sim, se alguém adora Shri Vigraha de Bhagavan, mas não aceita que a Vigraha é eterna, então ela não está fazendo a adoração de um objeto eterno. No entanto, alguém não poderia adotar meios temporários de adoração para alcançar uma verdade eterna que está ultimamente distinta daquela que assume formas temporárias? E Lahiri diz, mesmo que isso fosse o caso, essa adoração, tal adoração temporária, não pode ser chamada de Dharma eterno. A adoração eterna, a adoração da Vigraha eterna, como executada pelo Vaishnava Dharma, é o único Nitya Dharma. E o Devidasa pergunta, mas Shri Vigraha, que é adorada, né, ela é feita por um homem, né, por um ser humano. Então, como ela pode ser eterna? E o Lahiri diz, a Vigraha adorada pelos Vaishnavas não é como essas. Bhagavan, ele não é sem forma como Brahman. Ao contrário, ele é o Todo-Poderoso, né? A personificação concentrada de eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Ele é Satchidananda Ghana Vigraha, que é a deidade adorada dos Vaishnavas. A forma transcendental de Bhagavan, né? A sua eternidade, bem-aventurança e conhecimento são primeiramente revelados aquelas divas de consciência pura. E então são refletidas na mente. A forma externa da deidade, ela é forjada de acordo com a forma transcendental que é revelada na mente
através do poder de Bhakti Yoga. Ou seja, a forma Satchidananda de Bhagavan, ela então se manifesta como a deidade. Então a explicação dele é o seguinte: não é que essa forma ela foi feita por um ser humano e por isso ela agora passou a existir, né, e não é eterna. Ele tá achando que o Devidasa ele considerou como uma deidade eterna, achando que aquela estátua mesmo ela é eterna, né? Mas não é que a estátua é eterna, é a forma da estátua é que é eterna. A estátua ela veio a existir em algum dado momento. Ela pode ser até que ela se quebre, mas ali não está se discutindo a eternidade do objeto em si, mas sim da forma eterna, né, daquela deidade que se manifestou através de algum objeto, seja a madeira, a pedra ou o metal, etc. Tá? Então o pai dele esclarece isso para ele. Então vejam assim que muitas vezes esses ditos, né, eruditos, eles têm uma visão muito pobre da realidade, né, e consideram como se nós tivéssemos também essa visão pobre. Então vejam a pergunta dele, o nível da pergunta dele. A deidade foi feita por um ser humano, como é que ela pode ser eterna? Olha o nível, parece infantil isso. Né? Ele está considerando o objeto em si como sendo temporário, porque é óbvio que é temporário. Né? Toda pedra perece, toda madeira perece nesse mundo material. Só que a forma que foi representada naquele objeto material é que é eterna. Né? Muito bem. Então, quando os devotos, voltando ao texto, quando os devotos têm o darshan da deidade, aquela deidade se une com a forma transcendental de Bhagavan que os devotos veem em seu coração. O verdadeiro darshan, a verdadeira visão da deidade não é do objeto em si, ela é no coração. O objeto em si ele vai facilitar para aqueles que estão começando, né, terem a capacidade de interagir com o Bhagavan através dos seus sentidos. Então é um auxílio, mas aquela forma ela existe eternamente, ela vai se revelar no seu coração. Um devoto puro fecha os olhos, ele vê Krishna, ele vê a forma da deidade de Krishna. Né? Muito bem. A deidade que os Gyanis adoram, no entanto, não é como essa. Eles pensam que a deidade é uma estátua feita de elementos materiais e que o estado do Brahman está presente dentro dessa deidade enquanto ela estiver sendo adorada, né? E que depois ela se torna uma mera estátua, né? Quando a adoração termina. Agora você deve considerar que a diferença entre essas duas concepções de deidade e seus respectivos métodos de adoração. Quando você obtém uma Diksha Vaishnava pela misericórdia de um guru genuíno, você será capaz de compreender corretamente essa diferença, né, observando os resultados de ambas. Então Devidasa disse: sim, agora tudo isso faz mais sentido para mim. Agora eu vejo que os Vaishnavas não são apenas fanáticos, levados por uma fé cega. Ao contrário, eles são dotados de uma discriminação bem sutil, né? E existe uma diferença grande entre a adoração de Srimurti e da adoração temporária, né, de uma forma imaginária do Senhor que foi imposta em um objeto material, né, ou seja, esculpida, entalhada. Não existe diferença entre o procedimento de adoração externo, mas existe uma vasta diferença na fé dos dois adoradores. Então agora ele compreendeu um pouco. Ele entendeu que externamente o ritual parece o mesmo, mas a motivação e a compreensão é que são diferentes. E ele disse: eu acho que eu vou ficar aqui por mais alguns dias. Pai, hoje a minha grande dúvida... Não, perdão, eu vou pensar sobre isso por alguns dias. E ele continuou dizendo: Pai,
Hoje a minha maior dúvida foi sanada. Agora eu posso dizer enfaticamente que a adoração dos Gyanis é meramente uma tentativa de enganar a Sri Bhagavan. Eu irei submeter este tópico aos seus pés novamente um pouco mais tarde. Após dizer isso, Devi Vidyaratna e Shambhu, era o primo dele, né, partiram para a sua residência. Eles retornaram então ao Kutir de Lahiri Mahashoy no final da tarde, mas não tiveram oportunidade de falar sobre esse assunto de novo, né, porque todos estavam ali absortos em Harinama Sankirtana. Na tarde do dia seguinte, todos estavam sentados no jardim de Paramahansa Babaji. Devi Vidyaratna e Shambhu se sentaram próximos de Lahiri Mahashoy. Em seguida, o Kazi da vila de Brahmana Pushkarini chegou. Kazi é o governador, né, muçulmano, uma autoridade muçulmana da vila de Brahmana Pushkarini. Quando os Vaishnavas o viram, eles se levantaram e ofereceram-no respeito, e o Kazi também os saudou, né, com grande prazer, e então se sentou naquela assembleia. Paramahansa Babaji disse: vocês são abençoados, porque vocês são descendentes do Chankazi, né, que foi um objeto da misericórdia de Sri Mahaprabhu. Por favor, conceda-nos a sua misericórdia. O Chankazi foi aquele famoso governador muçulmano que foi convertido por Chaitanya Mahaprabhu após ter quebrado uma das mridangas do Sankirtana da casa de Srivasa Pandit, e Mahaprabhu organizou uma grande procissão e foi até a casa do Chankazi para desafiá-lo, e assim ele converteu. A partir daí, toda a geração do Chankazi é de Vaishnavas. Então o Kazi disse: pela misericórdia de Sri Mahaprabhu, nós nos tornamos objeto da misericórdia dos Vaishnavas. Gauranga é o Senhor das nossas vidas. Nós não fazemos nada sem antes oferecer o nosso Dandavat Pranam a ele. Lahiri Mahashoy era um erudito na língua Farsi, e ele estudou os 33 sefaras do Corão, né? E muitos livros também dos sufis. E ele então perguntou ao Kazi: de acordo com a sua ideologia, o que você considera como sendo mukti? O Kazi respondeu: o que vocês se referem como sendo diva, ou uma alma individual, nós chamamos de Ru. Este Ru se encontra em duas condições: Ru Mujahad, que é consciente ou liberado, ou seja, alma liberada, e Ru Tarkibi, alma condicionada. O que vocês se referem como espírito ou chit, nós chamamos de Mujahad. E aquilo que vocês se referem como matéria ou, né, inconsciente, né, Achit, que seria o objeto inerte, né, nós chamamos de Jism. Murad está além das limitações de tempo e espaço. Mujahad, perdão. Enquanto que Jism é subordinado a tempo e espaço. Uru Tarkibi, ou Abadadiva, tem uma mente material e está cheia de ignorância e desejos. Uru Mujahad é pura, né? A Uru Mujahad é pura e está livre de qualquer contaminação, né? E reside na morada espiritual, conhecida como Alam al-Mashal. Uru, ou Aru, no caso, se torna pura através de um desenvolvimento gradual de Ishik, ou Prema, amor divino. Não há influência do Jism, né, ou matéria,
na morada divina de Khuda, né, trazida pelo profeta Paigambar Sahib. Ainda assim, lá, Aru permanece como uma serva, e o Senhor é o mestre. Portanto, a relação entre Banda e Khuda é eterna, e Mukti é, na verdade, não, é o verdadeiro destino, né, do relacionamento na sua forma pura, né, do relacionamento entre a alma e Deus. Né. O Corão e a literatura Sufi explicam essas conclusões, mas nem todos podem compreendê-la. Gauranga Mahaprabhu misericordiosamente ensinou ao Chankasi todos esses pontos e, desde aquela época, nós nos tornamos então devotos exclusivos. E Lahiri disse: qual é o principal ensinamento do Corão, ou do Alcorão? O Qazi disse: de acordo com o Alcorão, a morada pessoal do Senhor, que é a meta última do mundo espiritual, é conhecido como Behesht. E é um fato de que não existe uma adoração formal lá. Ainda assim, a vida em si mesma é adoração. Os residentes daquela morada estão imersos numa bem-aventurança transcendental simplesmente por ver o Senhor. E esse é o mesmo ensinamento, né, que tem sido apresentado por Sri Gauranga Deva. Lahiri diz: o Alcorão aceita que o Senhor tenha uma forma transcendental? E o Qazi disse: o Alcorão declara que o Senhor não tem forma, mas Sri Gauranga Deva disse para Chankasi que esse ensinamento do Alcorão significa que o Senhor não pode ter uma forma material, né, mas que não exclui a existência de uma forma pura e espiritual. Paigambar Sahib viu, né, contemplou a forma divina do Senhor de acordo com o seu nível de qualificação. Os humores e sentimentos transcendentais, que são as características, né, das outras raças, permanecem ainda ocultos para ele. E Lahiri perguntou: qual a opinião dos sufis sobre isso? E o Qazi disse: eles aderiram à doutrina de Ana al-Haq, que significa eu sou Khuda. O sufi, a doutrina sufi do Islã é exatamente o mesmo do que o Advaitavada, né, dos Vedas, no caso dos indianos de modo geral, né, porque não está nos Vedas, mas é como se fosse o Mayavadismo, né, védico. E Lahiri perguntou: você é um sufi? E o Qazi disse: não, nós somos devotos exclusivos. Gauranga é a nossa vida. E assim a conversa foi por um longo período, né, e finalmente o Qazi Sahib ofereceu seus respeitos aos Vaishnavas e partiu. Harinama Sankirtana foi acompanhado, né, né, então em seguida eles fizeram Harinama Sankirtana até que todos foram para suas residências. Então aqui termina o capítulo 5 do Jaiva Dharma, que é intitulado Vaidhi Bhakti é Nitya e não Naimitika Dharma. Muito bem, muito bonita essa história. Chaitanya Mahaprabhu, quando ele ensinou o próprio Alcorão para o Chankasi, né, isso foi registrado lá no Chaitanya Charitamrita, no próprio Chaitanya Bhagavata também. E, enfim, a partir de então, nós podemos, inclusive, ter uma visão muito mais aprofundada do próprio Alcorão, né, através dos ensinamentos de Mahaprabhu. Na verdade, nós podemos traçar vários paralelos, né, em relação ao que o Alcorão ensina e o que os Vedas ensinam. Só que o Alcorão está num nível bem mais abaixo,
tá? Mas aponta para a mesma direção, assim como a Bíblia também vai apontar, tá? Assim como a Torá dos judeus também vai apontar, mas é claro que todas têm as suas imperfeições ali, com exceção dos Vedas, é claro. Tá bom? Então a gente vai encerrar aqui. Um bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha. Patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha.